Muito bem-vindo! Se você está aqui é porque você quer conhecer um pouco mais sobre renda fixa. E aí eu já vou abrir com você para você entender o que esperar desse vídeo que você está vendo aqui, que basicamente é uma aula para que você entenda mais, tenha mais conhecimento sobre a renda fixa. Tudo que eu já tenho de conhecimento eu quero te passar aqui de uma forma simples, de uma forma leve, para que você descomplique e não caia mais em ciladas na renda fixa. Fechado? Então, ó, para resumir, o que você vai ver aqui? Primeiro é o seguinte, não é sobre propagandas, então você não vai ver eu fazendo propaganda de algo, tá? Eu estou buscando ser idôneo aqui nesse vídeo, fechado? Segundo, que você vai entender um pouco mais sobre o momento econômico que a gente está vivendo e entender por que agora realmente está na melhor hora, na melhor fase de você investir em renda fixa. E se você não entender como fazer esse tipo de investimento, você vai se arrepender lá no futuro, tá? Então aproveita, consome o que vai estar sendo falado aqui, porque ele vai te ajudar. E lá na frente não vai rolar arrependimento de não ter aproveitado a melhor oportunidade de investir na renda fixa, fechado? A gente vai também, eu vou mostrar para vocês simulações de investimentos, erros e acertos dos investidores quando a gente fala em renda fixa. Você vai entender por que a poupança não é um investimento, porque com certeza você já deve ter ouvido falar, mas entender a fundo por que não é um investimento é o que você vai sair no final desse vídeo entendendo, fechou? Vai saber aonde investir, vai saber analisar um investimento com segurança, rentabilidade e os riscos, e também vai aprender a diversificar o seu patrimônio na renda fixa, fechado? Bom, quem sou eu afinal? Sou Leandro Cabral, eu sou educador financeiro profissional, eu tenho uma empresa de educação financeira, onde eu faço palestras, onde eu dou mentoria, onde eu tenho treinamentos online também. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode acessar lá, youtube.com/leandrocabral. Pode também conhecer o meu Instagram, que é o @casaljuntosiricos, onde eu falo educação financeira para casais e também ali eu comento um pouco mais de investimentos. Fechou? Eu sou sócio também de uma empresa de investimentos, mas como eu falei, estou buscando isso aqui como um conhecimento para você e eu adoraria ter esse conhecimento, várias outras oportunidades onde a renda fixa se mostrou ser ideal para o investidor. Fechado? Eu já viajei o mundo e eu encontrei na educação financeira o meu grande chamado. Tá? Então, se tu quiser conhecer mais do meu trabalho, aqui embaixo eu vou pedir pro pessoal deixar um botão para tu clicar e falar diretamente comigo. Mas, bora lá, vamos falar sobre a renda fixa. E aí eu quero compartilhar com vocês, quero que mostre na tela aqui também, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre inflação e Selic. A inflação nada mais é do que o IPCA, tá? Esse é um indicador econômico que mede o poder de compra, ou seja, como está a tua perda de poder de compra, na verdade, tá? Um exemplo em 1994, com R$1 você comprava 1 quilo de frango, tá? Entre outras coisas que você conseguia comprar com R$1, 10 pãezinhos também com R$1. E hoje, né, com R$1 você vai comprar 2 pãezinhos, você vai conseguir comprar frango muito pouco, tá? Então entenda que o teu dinheiro ele perde poder de compra ao longo do tempo. E se tu não investe ele, você vai perdendo só o teu poder de compra, né? E lá na frente você vai sentir as consequências. Isso é inflação. Ela é medida mensalmente e o IPCA, ele é um indicador econômico que ele normalmente está sendo mostrado anual, tá? Então a nossa inflação hoje, IPCA, eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de junho, e a inflação hoje está em 11,73% ao ano. Significa que no último ano, se você tinha R$1.000, né, é melhor, vamos falar 100 para facilitar. Se você tivesse R$100, se você comprasse uma lista de compra de R$100, depois de um ano com esse mesmo R$100, você não tem mais R$100 de poder de compra. Você tem a mesma nota, mas você só consegue comprar R$89, R$88 do que você conseguia comprar um ano atrás, tá? Então você perdeu poder de compra. O segundo indicador econômico que é essencial você conhecer é a taxa Selic. Essa é uma taxa de juros, é definida pelo Banco Central em reuniões trimestrais,
feitas pelo Copom. Eles se reúnem e definem essa taxa de juros. Por que ela é tão importante? Tá? Porque quando a gente sobe a taxa de juros, o governo, né, o Banco Central, não é o governo, é o Banco Central, sobe a taxa de juros, o dinheiro, ou seja, para pegar dinheiro fica mais caro. Para você conseguir pegar um empréstimo, para você buscar mais dinheiro, captar recursos, fica mais caro. O que acaba acontecendo? Dá uma arrefecida. O consumidor ele não vai ficar buscando empréstimos para poder fazer aquisições ou até mesmo investimentos. Isso obviamente prejudica um pouco o empreendedor, mas eu quero que você entenda por que esse movimento é tão importante. O governo sobe a taxa de juros, para quê? Para esfriar um pouco o consumo elevado, para que eu tenha mais oferta do que demanda, ou seja, mais produtos do que gente comprando. Quando tem mais produtos do que gente comprando, os produtos começam a ficar mais baratos. Tá? Então isso é um dos meios para que o governo tenha e atue diretamente para tentar controlar ou mesmo frear a subida da inflação. Fechou? E por que isso é tão importante, Leandro, eu conhecer? Primeiro, se você não conhece, quiser estudar um pouquinho mais, estude. Esses são os dois indicadores principais que todo investidor, na verdade não todo investidor não, qualquer brasileiro tem que conhecer. Quando eu falo tem que conhecer mesmo e entender como isso acontece e por que acontece. Entenda o seguinte, normalmente quando a inflação está subindo, a taxa de juros está subindo também. E quando a inflação começa a descer, a taxa de juros tende a descer também. Beleza? Então o que está acontecendo no nosso cenário econômico atual? A inflação está começando a cair. Tá? A taxa de juros, hoje a nossa taxa Selic está em 12,75. A nossa taxa de juros ela estava numa crescente. Há 2 anos atrás ela estava em 2% ao ano. Hoje a gente já está em 12% ao ano para tentar realmente controlar a inflação. E ela está basicamente no pico. Talvez suba ainda um pouco, mas ela está lá basicamente no cume. Daqui em diante ela só tende a fazer o quê? Cair. Quando você investe em renda fixa, a gente vai falar um pouco mais para frente, você vai investir em pré ou pós-fixado. Quando você investe em pré-fixado, e toma nota, tá? Muito importante que eu vou falar. Pré-fixado é um investimento que você faz na renda fixa, que a gente está falando sobre renda fixa, e você sabe exatamente quanto vai ganhar. Por exemplo, você vai ter um pré-fixado lá de 14% ao ano. Você sabe exatamente que você vai ganhar 14% ao ano. E o segundo modelo é o pós-fixado. Significa que ele vai estar atrelado a um indexador. Lembra por que eu falei que é tão importante a inflação e taxa Selic? Porque eles são indexadores. Então, por exemplo, você vai ter, muito comum, né, a gente escuta bastante, já ouviu falar, do CDB, que vai te pagar 100% do CDI. O que significa isso? 100% do CDI significa basicamente que vai te pagar a taxa Selic. 100% CDI, taxa Selic. Então, se você investir em 100% CDI, hoje ele vai estar te pagando 12,75% ao ano. Esse é um pós-fixado. Então, a renda fixa ela pode flutuar. Se eu investir em um CDB que paga 100% CDI e o CDI cair a 5, 6%, por exemplo, a minha rentabilidade vai ser 5 ou 6%. Tá? Se eu investir 200% CDI, então ele vai pagar 2 vezes a taxa Selic. Se está em 12,75, então eu vou lá, vai estar 25,5% ao ano, tá? Não 200% de CDI. Então é importante entender isso, que a rentabilidade ela é mensurada mês a mês, dia a dia, tá? E anual. Beleza? Pré, pós-fixado, ciclos econômicos, altas e baixas, tá? O mundo é feito assim, de altas de taxa de juros, altas de inflação e queda, tá? E é importante a gente salientar aqui que não é exclusividade do Brasil essa taxa de juros e inflação elevada. O mundo está sofrendo uma inflação elevada devido a alguns parâmetros que aconteceram nos últimos anos. A gente teve Covid, teve lockdown, teve um excesso de consumo mundial. Tivemos então essa inflação justamente pelos lockdowns, e aí faltou fluxo de matéria-prima, faltou fluxo de matéria final, e aí de repente veio uma guerra ali, Ucrânia-Rússia, que impactou ainda mais a Europa. Então o cenário inteiro
hoje está sendo prejudicado por causa de um movimento global. Tá? Então, para quem precisa pegar dinheiro, é horrível, é ruim. Por quê? Porque a gente tem altas taxas. Agora, para você que é investidor em renda fixa, é perfeito, é maravilhoso e é o melhor momento. Tá? Eu venho falando isso há algum tempo, a renda fixa tem que ser observada de perto e ela tem se tornado cada vez melhor para o investidor. Fechou? Então a gente já falou ciclos econômicos, altas e baixas, pré e pós-fixados, os indexadores que são ou IPCA, que é a inflação, ou a taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país, e a gente já falou do 100% CDI, que é a taxa Selic, beleza? Então agora, dando uma sequência aqui no nosso workshop, eu quero ler para vocês qual é a definição de renda fixa. Por quê? Porque quando a gente escuta falar de renda fixa, a gente normalmente acha que é fixo a nossa rentabilidade, mas na verdade não. Lembra que eu falei do pós-fixado? Ou seja, conforme vai variar a inflação, conforme vai variar a Selic, a tua rentabilidade vai variar também, tá? Então eu quero ler para vocês exatamente o que significa, qual é a definição do investimento em renda fixa, tá? Renda fixa é todo tipo de investimento que tem regras de rendimentos definidas antes, ou seja, na hora de aplicar, o investidor já fica sabendo o prazo e a taxa de rendimentos ou o índice, que seria o indexador, que será usado para valorizar o seu investimento. Então o que acaba acontecendo na renda fixa, a vantagem é justamente essa, que você, em teoria, não perde dinheiro, você sempre vai ver o seu patrimônio crescer e você sabe, basicamente, se é um indexador, e aí vai ser Selic ou inflação, ou exatamente qual vai ser a taxa aplicada naquele momento. Fechou? Então, o que é importante quando a gente vai fazer uma análise de qualquer tipo de investimento em renda fixa? Isso vai valer para renda variável, isso vai para comprar uma bicicleta, para comprar um carro. Você sempre vai ter que analisar o tripé financeiro. Tá? A gente fala sempre em 3 aspectos quando a gente vai falar de um investimento: segurança, liquidez e rentabilidade. Tá? Quando a gente fala de liquidez, vou começar pela liquidez, que é mais simples você entender. Liquidez é o tempo que demora para o teu investimento se tornar dinheiro na tua mão de novo. Beleza? Vou citar um exemplo. Um dinheiro que você coloca num CDB, que paga 100% da taxa do CDI, que é basicamente a taxa Selic, e que tem a liquidez diária. Significa que a qualquer instante você consegue pegar e resgatar esse dinheiro. Por quê? Porque ele tem liquidez diária, beleza? Agora, por exemplo, existem alguns investimentos que você faz, um CDB, que vai pagar 104%, 105% de um CDI, e que te dá uma liquidez para 90 dias, por exemplo, ou 365 dias. O que significa? Que você só tem a possibilidade de resgate do seu investimento lá depois de 365 dias, tá certo? E por isso você percebeu uma diferença na rentabilidade. A rentabilidade, ela vai estar te auxiliando quando você dá menor liquidez, ou seja, quanto maior o tempo que você normalmente deixa, vai ser maior a tua rentabilidade. Tá? A tua rentabilidade pode ser pré-fixada, ou seja, exatamente no momento da compra do teu investimento, você sabe quanto vai ganhar, sei lá, 15% ao ano, por exemplo, algo nesse sentido. Tá? Ou pode ser pós-fixada, por exemplo, a um indexador, inflação ou taxa Selic. Fechado? Então a gente já falou sobre rentabilidade e sobre liquidez. Liquidez, o tempo. Tá? E a segurança, basicamente a gente acredita, né, que a renda fixa então é a mais segura. Entretanto, a maioria das pessoas investe na diquinha, sem saber exatamente o que está fazendo com o seu dinheiro. E é isso principalmente que eu quero eliminar de você. Eu quero que você entenda exatamente aonde você está botando o seu dinheiro e aonde você vai estar fazendo ele trabalhar melhor para você dentro do teu perfil de investidor, tá? Não significa que a renda fixa que é seguro.
beleza? Então é importante você entender. Tem alguns investimentos em renda fixa que são mais seguros e outros nem tanto, tá? Mas, na maioria, são investimentos onde você consegue aportar o seu dinheiro e ter uma segurança um pouquinho maior, porque não tem muito risco de volatilidade. Fechou? Então, bora lá falar um pouco sobre os tipos de investimento em renda fixa, tá? E aqui eu já quero te explicar por que a poupança não é um investimento, tá? É bom a poupança, ela tem algumas regrinhas que vale a pena. Uma delas é não ter imposto de renda. Então, normalmente tem gente que coloca na poupança justamente por esse aspecto, não tem imposto de renda. O segundo aspecto é que eu tenho cobertura do FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade idônea, que quem patrocina essa entidade são os próprios bancos. E se você estudar um pouco mais a fundo, vai entender que isso foi criado pelos bancos, porque lá antigamente os bancos não tinham credibilidade das pessoas. E hoje em dia, então, os bancos fizeram esse movimento para ganhar credibilidade, beleza? Então o FGC nada mais é do que um valor que os bancos têm que deixar depositado para que, se um deles vier a falir, existe essa cobertura de que o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar o seu dinheiro de aporte inicial, tá? Alguns investimentos o FGC cobre um pouco menos, alguns ele cobre no máximo, que são 250 mil por tipo de investimento, por CPF, tá? Se limitando ao máximo aí de R$1 milhão. Então você não pode fugir desse tipo de operação, tá? Então não adianta achar que isso é que vai proteger o teu capital. Por exemplo, se, vamos lá, um Bradesco vier a falir, não tem FGC que consegue cobrir toda a movimentação financeira de um Bradesco, ou de um Itaú, ou de um Santander, ou de uma Caixa Econômica Federal, ou de um Banco do Brasil, porque são bancos muito grandes, tá? O FGC, ele sim consegue cobrir os bancos menores, porque aí não tem uma quantidade de acionistas tão grande, tá? Então é importante vocês entenderem e tirar um pouquinho esse aspecto de achar que se tem FGC, então eu estou 100% seguro. Não, não tá, tá? Mas teu aporte inicial tem um pouquinho mais de segurança, fechado? E por que a poupança não é um investimento? Porque hoje a poupança te paga 6% ao ano. Exatamente, 0,5% ao mês. E olha que interessante, nós temos uma inflação, deixa eu até voltar aqui para falar certinho, a inflação está em 11,73. Deixa eu arredondar para 12 para facilitar. Tá? O que significa isso? Que você está ganhando 6 na poupança, mas perdendo 12 na inflação. O teu ganho real é menos 6%. Entende? Se você está investindo na poupança, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo 6% ao ano. Você ganha 6, mas perde os outros 6. Então, você realmente perde patrimônio investindo na poupança. E não ache que exista, que a poupança é única, exclusiva, é muito boa. Não, existem outros investimentos com o mesmo grau de segurança que você consegue maximizar os teus lucros, beleza? Um deles é o CDB. O CDB é um investimento simples, que você pode fazer pela corretora, que você pode fazer pelo seu banco e que ele vai te pagar. E aí busque essa rentabilidade, um 100% do CDI, que é a taxa Selic, que hoje já está maior do que a inflação, que hoje está pagando 12,75 ao ano. Tá? Esse é um tipo de investimento. A maioria deles é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E se você fizer pela corretora de valores, tá? Quero mostrar depois umas simulações para vocês, vocês conseguem até 104%, 105% do CDI, né? Entretanto, tem uma liquidez um pouco mais longa, ou seja, não é diária, você tem uma liquidez para meio ano ou para um ano, e aí você tem essa rentabilidade, beleza? Outros tipos de investimento em renda fixa é o LCI e o LCA, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito de agronegócio. O que é isso, Leandro? Esse dinheiro você vai aportar, o banco vai pegar e vai emprestar para o pessoal do agro ou vai emprestar para o pessoal do mercado imobiliário. Tá? Então esse dinheiro vai ser aportado nesses dois tipos de mercado e normalmente tem, dependendo do tipo de banco, tem o Fundo Garantidor de Crédito. Vou mostrar depois para vocês também. Tá?
Existem uns outros dois modelos que você consegue adquirir pela corretora de valores, que é a letra de crédito e a letra financeira. Esses, alguns têm, outros não, fundo garantidor de crédito, são um pouquinho mais arriscado, porque você vai estar basicamente emprestando o seu dinheiro para o banco fazer girar o dinheiro, tá? Então é importante você saber para quem você está emprestando esse seu dinheiro e aonde você vai estar investindo. Outros investimentos são os CRIs e o CRA, né? Que é onde você está emprestando seu dinheiro para empresas. Você pode escolher, por exemplo, numa corretora, vou emprestar meu dinheiro para a JBS, eu vou emprestar o meu dinheiro para Minerva Foods, eu vou emprestar o meu dinheiro para, enfim, N empresas que tem, você consegue escolher lá, e você empresta o seu dinheiro e eles vão te pagar uma taxa, seja pela pós ou pré-fixado, tá? Ou seja, com indexador ou já pré-fixado, beleza? Tem as debentures, que aí você compra dívidas das empresas, né? Por exemplo, a empresa contraiu uma dívida, comprou um prédio, né? Ela tem essa dívida. E aí eu vou lá e vendo essa dívida no mercado, né? Então ele contraiu comigo uma dívida com 10% ao ano e eu vendo no mercado a 8% ou a 9%. Então isso chama spread, tá? E aí existe um intermediador que vai ganhar dinheiro, mas eu emprestei o dinheiro, eu logo vendo e essa dívida eu já realizo o meu lucro, beleza? Então isso existe também no mercado, comprar dívida de outras empresas. Existem os fundos de investimentos, vou estar mostrando para vocês, existem fundos focados em renda fixa, que vão estar aportando o teu dinheiro, diversificando ele em vários tipos de ativos, em LCIs, em LCs, em CRIs, em debentures, e aí ele consegue uma rentabilidade melhor. Às vezes pior, então é bom tu estudar um pouquinho mais para não sair largando no fundo, tá? Temos o tesouro a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, porque o tesouro direto nada mais é do que você estar investindo no governo federal. Você vai estar pegando seu dinheiro e emprestando. Você percebeu que eu falo bastante a palavra emprestar? Porque o seu dinheiro você faz um empréstimo também, tá? É basicamente isso. As pessoas têm uma dívida com você nesse tipo de modalidade. Então você vai emprestar o seu governo, o seu dinheiro para o governo federal, tá? Pela modalidade de tesouro direto. Então você empresta para ele e ele vai te pagar ou pela taxa Selic, né? Ou ele vai te pagar pelo IPCA+, aí a gente vai ver depois umas simulações, ou também tem um tesouro pré-fixado, tá? E tem alguns também que são, por exemplo, IPCA+, né, que você vai pagar a inflação mais um percentual, mais juros semestrais, tá? Ou seja, ele te paga juros, rentabilidades semestralmente, beleza? E assim, alguns pré-fixados também. Então é importante você conhecer esses tipos de investimentos. Por quê? Porque esse é o tipo de investimento que pode a cada 3 meses ou a cada 6 meses te dar uma bolada em dinheiro, né? Pode ser, poxa, vou colocar um dinheiro aplicado que vai me garantir a inflação e a cada 3 ou 6 meses ele me dá uma grana para eu fazer uma viagem, para eu fazer uma reforma em casa, tá? Para algo que eu queira fazer. Então você pode trabalhar nesse modelo e você garante que o teu dinheiro não perde para a inflação, fechou? E aí temos uma modalidade que é recente, tá? Que nós chamamos de CCB, tá? E também pode ser ou via contrato de mútuo, que são investimentos também renda fixa, mas que são investimentos que você pode investir em real estate, né, que é o mercado imobiliário, loteamentos, estruturação financeira, prédios, enfim, concessões, energia solar, tá? Fazendas de energia solar, ou mesmo na indústria do agro, né? A gente tem bastante, seja fazendas de soja, de gado, tá? Ou também em startups também utilizam este modelo de investimento para que você invista com eles, tá? Então é importante, ó, quanta coisa que a gente já falou até agora, né? Muitos investimentos para que você tenha maior diversificação. E agora, pessoal, um golinho de água porque a gente vai entrar na parte de simulações, tá? Então a gente vai ver o tesouro, tá? Tesouro direto. A gente vai ver a calculadora do cidadão, quero trazer para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a inflação. Vou mostrar para vocês o poder dos juros compostos, né? Como se você colocasse o dinheiro na poupança ou num 100% CDI, que paga a taxa Selic.
E eu quero te mostrar também um pouquinho como é dentro da corretora, tá? Tanto faz a corretora, eu vou abrir aqui na hora, mas você pode abrir na Clear, pode abrir na XP, pode abrir na Easy Invest, na Nuinvest, no Banco Inter, enfim. Eu não estou aqui para dizer onde você tem que investir, tá? Se você quiser um pouquinho mais de conhecimento, busque mais informações no mercado, fechou? Bora lá então, deixa eu abrir para vocês primeiro aqui, ó, quero colocar na tela para vocês o site do Tesouro Direto, tá? Entenda o seguinte, você pode fazer as simulações aqui no Tesouro Direto, você vai lá em tesourodireto.com.br e você vai poder fazer vários tipos de investimentos e várias escolhas, tá? Então assim, você vai lá clicar em simular, escolha o seu objetivo. Quero viajar, quero um carro novo, quero minha aposentadoria financeira, né? Então aqui pelo site do Tesouro Direto, é um site onde você consegue fazer várias simulações, eu aconselho que você entre, busque, e aí você vai colocar tempo, você vai colocar se você tem dinheiro todos os meses, e ele vai te dar o quê? Estimativas de ganhos, tá? Outro site muito bom aqui é a Calculadora do Cidadão. Vou ter financiamentos com prestações fixas, vou ter aplicações com depósitos regulares, né? Valor futuro de capital, então são estimativas, e a correção de valores, que é uma que eu gosto bastante, que você vai conseguir escolher como você quer rentabilizar o seu dinheiro, ou seja, como você quer regularizar o seu dinheiro. Você consegue, por exemplo, mostrar aqui R$10 em 1994, hoje seriam R$100 investido num modelo de inflação, tá? Então, corrigidos para a inflação, de 94 até agora, R$10 seriam R$105 e alguma coisa, tá? Então, vocês podem aproveitar esses sites, darem uma fuçada, que é muito bom, tá? Aqui pela Orama, você vai ter também todas as oportunidades. No Home Broker, tá? Você vai olhar e vai observar que tem tesouro, tem a renda fixa, tem os LCIs, LCAs, os CRIs, os CRAs, as debêntures, COI, enfim, todos os títulos estão ali. E é importante você entender um pouquinho mais para entender como que cada um vai te rentabilizar e como que eles têm a proposta para te rentabilizar, tá? Então o que eu quero te mostrar mais aqui para ficar mais fácil, quero fazer uma simulação aqui, ó. Essa aqui é uma tabela que eu tirei lá da Dinheirama, tá? Que foi feita aqui pelo Conrado Navarro, seja feita aqui a indicação que é dele, essa planilha, né? O que é importante aqui, ó, a gente entender como vai ser os seus ganhos quando você faz um tipo de investimento. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, R$1.000, tá? E eu vou botar R$500 todos os meses. O que acontece com esse dinheiro? Eu tenho aqui, ó, juros compostos. Qual que vai ser a minha rentabilidade? Vamos supor que eu consiga aí uma rentabilidade de 1% ao mês, mais ou menos 1, vamos deixar 1, tá? Que seria a taxa Selic hoje, que daria 12, tá? A taxa Selic está um pouquinho mais, mas vamos botar aqui 1,1, beleza? Ao mês. O que acontece depois de 5 anos, tá? Eu vou ter R$44.000 já, porque eu tenho juros sobre juros. E o que acontece em 20 anos? Eu vou ter quase R$600.000 se eu investir em algo que me dê retorno 1,1% ao mês, que é basicamente a taxa Selic hoje, tá? Mas a taxa Selic vai cair, então a tendência é que você também tenha queda na tua rentabilidade, beleza? Agora olha que interessante, e se fosse aplicar na poupança atual, que está pagando 0,5% ao mês, então de quase R$500 mil, era isso? A gente agora vai ter na poupança R$234.000, R$235.000, tá? Então olha a diferença, tá? 235 mil na poupança e na taxa Selic em 20 anos eu teria quase 600 mil. Então essa é a diferença quando você consegue aplicar, rentabilizar o seu dinheiro com muito mais qualidade, tá? E olha que legal, agora eu quero trazer uma outra simulação para vocês entenderem que existe dois tipos de pagamento de juros para vocês. Um é os juros compostos, ou seja, tu vai fazer o teu dinheiro crescer, vai virar uma bola de neve, tá? E o segundo é como se fosse um aluguel, tá? Então você consegue rentabilizar o seu patrimônio e fazer ele pagar as tuas contas dentro da tua casa, tá? Então olha que interessante,
Óbvio que quanto maior o tempo, maior vai ser o que? A tua taxa de retorno. Lembra da tríade? Rentabilidade, segurança e liquidez? Você não consegue ter as três ao mesmo tempo. Então, quanto pior a tua liquidez, ou seja, quanto mais tempo tu não pode tocar nesse dinheiro, melhor vai ser a tua rentabilidade. Tá? E óbvio, tua segurança vai estar atrelada a esses dois pilares também. Fechou? Então vamos lá. Por exemplo, você vai investir 30 mil reais, eu coloquei aqui, tá? A juros simples, ou seja, quanto que esses 30 mil vão te pagar todos os meses dentro de um panorama de um ano aqui. Você investiu 30 mil, conseguiu uma taxa de retorno de 1,3 num contrato de multa ou numa CCB, tá? Que aí você está investindo em real estate, mercado imobiliário, você consegue esse tipo de rentabilidade. E aí você vai ter 390 reais todos os meses. Se você fizer esse mesmo contrato, investimento para 24 meses, você consegue uma taxa de retorno um pouquinho melhor. E aí você já tem uns 405 reais todos os meses pingando na sua conta. E se você deixar isso para 3 anos, você tem 420. Olha que legal. Agora vamos supor que você tenha 300 mil. Olha a diferença que já faz aqui no seu patrimônio, tá? Então com 300 mil, se você deixa um ano, você vai ter quase 4 mil reais pingando de aluguel na tua conta. Se você faz isso para 3 anos, você já tem mais de 4 mil, 4.200 todos os meses. Fechou? Agora olha que interessante quando a gente vai para os juros compostos. Os mesmos 30 mil lá inicial, você não vai tirar ele por um ano, você vai deixar lá. A rentabilidade, em vez de vir para você, ela é reaplicada. Então ela vira uma bola de neve. Esses 30 mil em um ano, você vai ter R$ 5.029,55 de ganho de capital. Nessa mesma taxa de rentabilidade. O que significa? Que 30 mil vão virar 35 mil no final de um ano. E se você fizer isso para 3 anos, aí já jogando lá para o final, esses teus 30 mil vão virar quase 50 mil reais. Então você tem um ganho muito grande. Tá? Por quê? Porque você vai fazer o teu dinheiro rentabilizar e vai voltar para o investimento, vai virar uma bola de neve. Agora vamos supor se você botar os mesmos 300 mil. Tá? Então olha o que acaba acontecendo. Para um ano os teus 300 vão virar 350, você vai ter 50 mil reais de ganho de capital. E se a gente jogar isso lá para 3 anos, tá? Você vai ter, lógico que uma taxa aqui até melhor, porque você vai estar investindo um pouco mais. Então vamos arredondar aqui para 1,4, aqui a gente vai para 1,45 e aqui a gente vai conseguir aí 1,5%, tá? Os teus 300 mil já vão virar 512, tá? E de aluguel aqui a gente pode até aumentar aqui, tá? Então vai ser 1,4, 1,45. Estão me acompanhando aqui na tela, tá? Presta atenção aqui, muito importante, tá? Então teus 300 mil, tu consegue um aluguel de R$ 4.500. Entenda por que é o momento da renda fixa. Se você tem um imóvel de 300 mil reais, você não consegue locar ele por 4.500 todos os meses, tá? Então, normalmente, o que acontece? Poxa, Leandro, eu estou com aí uns 300 mil reais. O que eu poderia diversificar? Se você coloca 150 mil para te dar uma renda mensal, vai te dar 2.250 todos os meses. E os outros 150, você coloca para multiplicar, que os 150 vão virar 256. Tá? Então você vai ter uma renda mensal com uma parte e a outra parte você vai multiplicar. Então, vocês estão entendendo a diversificação? Eu posso colocar um pouco, isso eu estou travando meu dinheiro para 3 anos, né? Mas eu poderia botar 50 mil em uma liquidez diária, num CDB, 100% do CDI. Eu poderia colocar um outro pedaço em um LCI que esteja pagando talvez ou um pré-fixado ou um pós-fixado, um IPCA. Eu posso botar um pouco no Tesouro Direto também. Eu posso botar um pouco em real estate. Então, diversificar é o que vai te trazer a possibilidade de maximizar os teus ganhos, diminuir os teus riscos, né? E te dar maior flexibilidade na hora de investir e poder dormir tranquilo com os teus investimentos, fazendo o teu dinheiro trabalhar para ti. Então, tu não está investindo em ações, tu não está investindo em renda variável, tu não está investindo em FIIs, você sabe exatamente como o teu dinheiro vai trabalhar para você. Então, esse é o grande segredo da renda fixa. Beleza, pessoal? Então,
fechando aqui as nossas simulações, tá? Quem está assistindo esse vídeo até agora, quiser ganhar uma sessão de alinhamento de investimentos financeiros e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais como eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar a diversificar o teu patrimônio também, tá? Me chama aqui, vai ter um botão aqui embaixo, eu vou pedir para colocar, você vai poder falar diretamente comigo e a gente vai marcar uma sessão de alinhamento de investimentos, onde eu vou te mostrar como tu pode diversificar um pouco melhor o teu patrimônio, utilizando o poder da renda fixa, utilizando o poder da inflação e dos juros, tá? Que estão, de uma parte, comendo o teu patrimônio e da outra parte, rentabilizando, maximizando, potencializando tudo que você já fez até agora. Então entenda que esse é o melhor momento para você investir em renda fixa e eu posso te ajudar. Fechado? Se gostou, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, que você entende, veja, reveja quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, clica no botão aqui abaixo, vem falar comigo, que eu estou aqui realmente para te ajudar, porque esse é o meu chamado, ajudar pessoas a investirem com qualidade, a organizarem a vida financeira e terem realmente a conquista da liberdade financeira. Fechado? Um forte abraço e até a próxima.